cafeicultura atual, queda nas exportações do café brasileiro, safras menores por conta das adversidades climáticas, o setor vive constantes desafios. E para bater um bate-papo com a gente, Ricardo Schneider, presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, ele que está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui no Balanço no Campo. É um prazer. E você que assumiu a presidência aí do centro, foi no finalzinho de fevereiro, né? Isso, a gente já trabalhava lá com a Arquimedes, com a antiga diretoria, fazia parte já há 6 anos trabalhando integrando a diretoria e contribuindo com o trabalho do centro, é um trabalho muito importante. E tive a oportunidade de ser nomeado para assumir essa missão. Agora, assumir essa missão, e que missão, né? Porque a gente sempre fala, né, que esse setor ele vive constantes desafios. Como que você avalia a cafeicultura na atualidade? Olha, como você disse, a cafeicultura ela sempre passa por tribulações, nunca tem momentos ociosos, nunca tem tédio na cafeicultura. A gente sempre está preocupado com alguma coisa, sempre está na expectativa de alguma coisa, e esse momento não é diferente. A gente tem problemas, tem oportunidades e o setor está muito preparado para lidar com elas. Agora, o cafeicultor, né, por mais desafios aí que o setor passa, principalmente por conta de adversidades climáticas, né, nós tivemos aí geada em 2021, 2 anos consecutivos de seca, e o cafeicultor parece que ele fica sempre apreensivo, mesmo a gente aparentemente está num momento mais tranquilo, né? A gente está num momento mais tranquilo na parte de produção. A gente sofreu nos últimos anos, o setor como um todo, com problemas de produção. Então agora a gente tem um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de tranquilidade com relação à produção, à produtividade. Claro, a gente tem que esperar o café ser colhido, mas o que a gente vê nas lavouras, em viagens, é uma situação melhor do que a dos últimos anos. Claro que existia uma expectativa no ano passado, antes das floradas, de uma super safra. O consenso no mercado hoje é que isso não vai acontecer. Teremos uma safra boa, mas não acreditamos numa safra do mesmo tamanho daquela de 2020. A gente até percebe assim, né? Eu também acompanho bastante, a gente vai em lavouras, o café está ali com uma boa granação. Sim. A gente está vendo que está tudo caminhando bem, o clima tem ajudado bastante, né? Tem chovido bastante aqui, então a gente já não tem mais aquele déficit hídrico que a região estava vivendo. Mas o que eu percebo, né, que assim a gente participa de vários grupos de cafeicultores, eles ainda seguem bem apreensivos. Ah, mas a gente não teve uma boa florada, será? E aí? A gente percebe essa apreensão e ela é comum, porque principalmente pelo fato de a gente ter passado 2 anos bem difíceis. Então é difícil para o produtor sentir que está tudo certo. E em alguns casos realmente a gente tem problemas pontuais, temos lavouras que sofreram mais, tivemos aí várias regiões afetadas por granizo. Então a gente não está vivendo um momento sem problemas e um momento pleno. Tem preocupações sim, e eu acho que boa parte dessas preocupações passa por incerteza com relação ao preço. Então a gente passou por anos em que o mercado tinha uma tendência de alta, ele veio subindo, ele subiu bastante de preço, e no segundo semestre do ano passado começou uma realização mais forte. E isso coloca um pouco de incerteza no mercado como um todo, não só os produtores. Todo mundo está um pouco incerto de para onde o mercado vai. O que vai acontecer quando essa safra nova chegar no mercado? Quando ela for colhida, for efetivamente quando ela acontecer. Então a gente fica apreensivo como um todo. O mercado parece que está num compasso de espera, com menor liquidez, tanto da parte dos vendedores quanto da parte dos importadores. A gente vê o mercado se comportando de uma forma um pouco diferente por conta do mercado invertido em Nova York. Então a gente tem
essa nova situação, por mais que já tenha algum tempinho, mas é uma situação nova, o mercado ficou décadas operando com um carrego positivo, agora ele está invertido. Então a gente começa a ver uma preferência por liquidar estoques nos países consumidores, e isso acaba colocando a liquidez, afetando a liquidez. Então a gente vê um pouco de uma redução na demanda e também uma redução na oferta internamente, porque o produtor operou muito bem o mercado nesses últimos anos. Claro, o custo de produção subiu, mas o valor do café também subiu. E ele não vê razão para oferecer café no mercado nesse momento. Então a gente tem esse momento de impasse que o mercado vive agora. Inclusive tivemos aí queda, né, nas exportações do café brasileiro no último mês, segundo os dados aí divulgados pelo Secafé, né? Exatamente. Isso, o grau de redução, que a gente pode discutir se era esperado nesse nível, mas ele já era esperado porque estava todo mundo vendo que realmente a liquidez estava menor, o giro estava menor e estava se exportando menos café. O número ele assusta um pouco quando se fala em 33% de redução, mas se a gente considerar o ano safra, a redução não é tão grande. Então a gente está falando de 7% nesse mesmo período. Mas em virtude desses fatores. Nós temos cafés, comerciantes com café nos países importadores e consumidores que, por conta do mercado invertido, estão enxergando uma opção melhor em liquidar esses lotes e ao invés de buscar nos países produtores. Então a gente tem uma queda na oferta e uma queda na demanda. E acaba que o mercado ele leva um tempinho para se acostumar a isso e para se autoajustar. E a gente está numa pré-safra, e existe uma expectativa e está todo mundo ajustando um pouco os seus livros para entrar na safra mais leve. A impressão que a gente tem é essa. As estimativas, né, de Conab, IBGE são muito otimistas, né, para essa próxima safra. Uhum. E eu acredito que realmente ela vai ser muito boa. Tudo leva a crer. A gente, quem rodou a lavouras, quem viajou um pouquinho mais, percebe que a gente tem uma situação melhor do que a dos últimos anos. E isso é importante, porque a gente vem de 2 safras pequenas. Isso começa a colocar um pouco de tensão no mercado. Então, aquela bianualidade ela já não existe mais. O que aconteceu foi que a gente foi forçado pela geada a um renivelamento das lavouras. A gente percebeu em alguns casos em que a geada ela antecipou o trato de algumas lavouras, ela mexeu com a produtividade de outras, e aí veio a seca em cima e também contribuiu para isso. Então eu acho que a gente pode voltar a ver um pouco mais da bianualidade acontecendo. Termos safras maiores em um ano e safras menores em outro. De maneira invertida em relação ao que estava. De maneira invertida, exatamente. E aí isso vai se autorregulando conforme os produtores forem novamente ajustando as suas produções. A gente vê muito isso acontecendo. Ele tem uma parte da lavoura dele em plena produção, uma parte vindo e uma parte sendo tratada. Então ele equilibra isso, porque isso é um uso otimizado da estrutura, de equipamento. E acho que isso vai voltar a acontecer conforme o tempo for passando. Mas nesse momento a impressão que a gente tem é que esse equilíbrio foi perdido por conta de geada, fatores climáticos. A cafeicultura, né, é uma cultura muito resiliente. Eu acho que o cafeicultor ele também é bastante resiliente. Eu lembro que na época da geada eu fiquei muito assustada de ver como que as lavouras ficaram, mas elas responderam tão bem. Eu já retornei em algumas propriedades depois e eu fico assim, meu Deus, como tá bonito isso daqui, tudo verdinho de novo. Então, assim, realmente aquele momento passou. Passou. O produtor de café, a cafeicultura como um todo, ela é muito, como você disse, resiliente. E você tem produtores hoje muito capacitados para lidar com o café. Então, a velocidade de resposta às crises ela é muito grande. Então, eles se adaptam e conseguem reagir com uma velocidade
é realmente impressionante. Você vai um ano em uma visita a uma propriedade que passou por algum acidente climático, você volta no ano seguinte, você não reconhece, porque realmente a resposta é rápida. E hoje a tecnologia, de um modo geral, não só da lavoura, do trato da lavoura, mas de insumos, ela está tá muito avançada e os produtores sabem fazer um uso consciente disso. Mesmo porque os defensivos e os fertilizantes são caros, então eles fazem um uso otimizado desses produtos e com isso conseguem resultados muito bons. Mas é um desafio enorme, porque por mais que se faça tudo, você ainda depende de um clima bom, de situações boas, e isso realmente é um desafio muito grande. Varginha, né, onde que a gente está, é um centro maravilhoso, é realmente um polo para se comercializar café. E isso o Brasil já enxergou, né? Olha, Varginha, não é à toa que o centro do comércio está aqui, de Minas Gerais. Por aqui passa um percentual altíssimo do café comercializado em Minas. Então, todos os principais entes da cadeia ou tem sua matriz aqui, ou tem uma filial aqui, ou tem pelo menos um escritório aqui. Porque por mais que hoje em dia a gente tenha a facilidade de comunicação, a gente consegue levar a amostra para lá e para cá e conversar e obter fotos e vídeos da forma mais fácil possível, a presença ela ainda faz diferença. Então, Varginha está sendo cada vez mais reconhecida como um centro da comercialização do café. A gente está realmente no coração do sul de Minas, que é uma das principais regiões produtoras. E isso é muito bom para o município, porque atrai os olhos do país, do mundo cafeeiro, para a cidade. E eu acho que a cidade só tem a ganhar com esse protagonismo. Tá certo. Então, bom, gente, vou encerrando por aqui nessa super entrevista com o Ricardo Schneider. Obrigado por você estar aqui com a gente no Balanço no Campo. Se quiser deixar um recado aí para quem está nos assistindo, estamos todo sul de Minas, Zona da Mata Mineira e também norte de Minas. Olha, é um prazer compartilhar informações. A gente trabalha para isso lá no Centro do Comércio de Café. A gente tem um papel importante para ser um centralizador, um facilitador da comunicação entre os entes da cadeia, e a gente conta com o apoio dos produtores, das cooperativas, exportadores, corretores, comerciantes, transportadoras, e a gente quer ter sempre um papel de ajudar a cafeicultura a crescer e manter o seu protagonismo. Tá certo. Então, obrigada. A gente fica aí de portas abertas, né, para o que vocês precisarem. Obrigado. Tá bom? Obrigada.